Sejam bem-vindos. Falaremos nessa aula sobre razão e proporção, seus tipos e como aplicar cada um. Razão é o quociente entre dois números, vem do latim ratio e significa divisão. Podemos comparar tanto grandezas físicas quanto quantidades em particular. Escrevemos uma razão de duas maneiras. A, tracinho B, que é a maneira mais convencional, e A, dois pontos, B. Então a razão é uma divisão, onde A está dividido por B. A nós chamamos de numerador. E B nós chamamos de denominador. Exemplo. Em uma horta havia 200 pés de alface. Foram retirados 40 para vender. Então, temos uma razão de 40 por 200. Escrita das duas maneiras. Razão inversa. Duas razões são inversas quando o produto delas é igual a 1. Ou seja, qual é a razão inversa de A sobre B? B sobre A. Pois, multiplicando o numerador e o denominador separadamente, vamos obter o mesmo resultado. A vezes B é AB, e B vezes A também AB. Então, a razão inversa é aquela razão que possui o numerador e o denominador trocados. Aplicações do conceito de razão. Escala. Escala aparece muito no Enem, onde é cobrada a segunda forma de escrever. Escala é a razão entre a medida no mapa e a medida real. Vamos a um exemplo. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 20 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de. Basta substituirmos os valores na equação. Qual a medida no mapa? 10 centímetros. E qual a extensão? 20 quilômetros. Todavia, devemos deixar os dois valores na mesma medida. Então, vamos transformar 20 quilômetros para centímetros. Como fazer isso? O numerador, que vai ser 10 centímetros, já encontra-se na medida que a gente quer. Os 20 quilômetros vamos transformar para centímetro da seguinte forma. 1 quilômetro tem 1000 metros. E cada metro tem 100 centímetros. Então basta que a gente multiplique 20 primeiramente por 1000 e depois por 100. O que nos dá o seguinte valor, que a nossa escala vai ser de 10 por 2 milhões. Mas o que queremos é que o numerador, a medida no mapa, seja igual a 1. Então, vamos dividir o denominador, que é um número maior, pelo numerador, para que a gente encontre, então, esse último valor, que nos diz que a escala é de 1 para 200 mil. Ou seja, cada centímetro no mapa vai representar 200 mil centímetros na realidade. Segunda aplicação. A densidade de um corpo é a razão entre a sua massa e o seu volume. E a gente costuma ver em grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico e grama por litro. Velocidade, que é também uma razão entre a distância percorrida e o tempo total do percurso. A gente costuma ver em quilômetros por hora, metros por segundo e centímetros por segundo. Aplicações mais gerais. Vamos a um exemplo. Arrecadação de dinheiro. Uma igreja arrecadou 15 mil reais para sua reforma. Sabendo que 5 mil pessoas contribuíram e que todas doaram a mesma quantia, quanto cada uma doou? Então aqui nós temos uma razão, que o valor por pessoa é igual ao valor arrecadado dividido pela quantidade de fiéis ou quantidade de pessoas que doaram. Qual o valor arrecadado? 15 mil. Quantos fiéis ou contribuintes? 5 mil. Dividindo 15 mil por 5 mil, vamos ter que cada um
doou R$ 30. Então nós temos R$ 30 por fiel. Vamos resolver algumas questões. Duas rochas possuem volumes iguais e massas diferentes. As duas possuem 20 metros cúbicos. A primeira possui uma massa de 400 kg, enquanto a segunda possui uma massa de 2.000 kg. Determine as densidades. Como a gente viu, densidade é a razão entre a massa e o volume. Então a densidade da rocha 1 vai ser igual a 400 kg dividido por 20 metros cúbicos. Dividindo 400 por 20, vamos ter que a densidade vai ser igual a 20 kg por 1 metro cúbico, enquanto a rocha 2, 100 kg por metro cúbico. Exemplo 2. Um motorista viajou até a cidade vizinha e fez o mesmo percurso de ida e volta. Na ida foi a 60 km por hora, enquanto na sua volta foi a 100 km por hora. Determine a velocidade média. A gente viu que a velocidade média é a razão entre o percurso e o tempo. Vamos supor que esse é o percurso. E diremos que o percurso é igual a d. Então a gente sabe que o percurso total vai ser a ida e a volta, ou seja, 2d. Mas e o tempo? Como saber o tempo? A gente sabe que velocidade é distância sobre tempo. Fazendo as devidas operações, a gente encontra que o tempo de ida é igual à distância sobre a velocidade. Então, distância de ida é igual a d sobre 60, enquanto o tempo de volta vai ser igual à distância sobre 100. Agora a gente pode substituir na equação de velocidade média da seguinte maneira. A velocidade média vai ser igual à soma do percurso de ida com o percurso de volta, ou seja, d mais d, que é igual a 2d. E o tempo total vai ser o tempo de ida mais o tempo de volta. O tempo de ida, d sobre 60, enquanto o tempo de volta, d sobre 100. Encontramos que a velocidade média é igual a 2d sobre uma fração, que é 16d sobre 600. Para dividir frações, a gente inverte a fração que está no denominador e multiplica. Ou seja, 2d vezes 600 dividido por 16d, que nos vai dar o seguinte resultado, que a velocidade média é igual a 75 km por hora. Vamos ver razão em uma questão do Enem. Após o término das inscrições do concurso, cujo número de vagas é fixo, foi divulgado que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas nesta ordem era igual a 300. Entretanto, as inscrições foram prorrogadas, inscrevendo-se mais 4.000 candidatos, fazendo com que a razão anteriormente referida passasse a ser igual a 400. Todos os candidatos inscritos fizeram a prova, e o total de candidatos aprovados foi igual à quantidade de vagas. Os demais candidatos foram reprovados. Nessas condições, quantos foram os candidatos reprovados? Vamos criar um passo a passo. O primeiro passo vai ser destacar as informações que podem gerar equações. O segundo passo, fazer as equações. E por fim, relacioná-las. As informações que podem gerar equações já estão destacadas, estão em negrito. A primeira delas é: a razão entre o número de candidatos e o número de vagas nesta ordem era igual a 300. O que isso nos diz? Nos diz que C, que vai ser o número de candidatos, dividido por V, que é o número de vagas, é igual a 300, pois razão é uma divisão. E a segunda é: escrevendo-se mais 4.000 candidatos, fazendo com que a razão anteriormente referida passasse a ser igual a 400. Como montar isso como uma equação? A gente sabe que C, que é o número de candidatos inicial, mais 4.000, que foram os candidatos que se inscreveram posteriormente, dividido pelo número de vagas, e como a questão nos diz é fixo, é igual a 400. Montamos as equações. Agora, precisamos resolver o sistema. Chamarei a equação de cima de equação 1
e a de baixo da equação 2. Vamos pegar a equação número 1 e isolar o valor de C, que é o número de candidatos. E agora vamos substituir o valor de C, que encontramos através da primeira equação, na segunda, ficando apenas com o valor de V, que é o número de vagas. A gente descobre que então o número de vagas é igual a 40. Vamos usar agora a equação número 2 para saber o número de pessoas que fizeram o concurso. O número de pessoas que fizeram o concurso é C mais 4.000. Multiplicando os dois lados por V, a gente vai encontrar que C mais 4.000 é igual a 400 vezes V, que é o número de vagas, que a gente já sabe que é igual a 40. Substituo V por 40 e descubro que o número de pessoas que fizeram o concurso foi de 16.000. Então, o número de reprovados é 16.000 menos o número de vagas, que é 40. Então, o número de pessoas reprovadas foi de 15.960. E assim resolvemos a questão. Vamos agora à proporção. Proporção é a igualdade de razões. Por exemplo, A dividido por B é igual a C dividido por D. Como a gente lê isso? A gente lê que A está para B, como C está para D. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que isso quer dizer? Essa linguagem vem a partir dessa forma de escrita. O que são os meios? B e C. E quais são os extremos? Os valores que estão nas pontas. Extremos. Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, podemos formar um x e, multiplicando os valores das pontas, chegamos até a equação que acabamos de ver. Chama-se isso também de cruz-credo. Números diretamente proporcionais. Números são diretamente proporcionais quando suas razões são iguais, que é o que acabamos de ver. A sobre B é igual a C sobre D. Ou seja, esses números, quando divididos, devem ser igual a uma constante. Chamaremos de K1. Inversamente proporcionais. Números são inversamente proporcionais quando as razões entre seus inversos são iguais. Ou seja, A dividido pelo inverso de B é igual a C dividido pelo inverso de D. Ou seja, seus produtos são iguais. Por quê? Quando a gente divide um número por uma fração, para resolver esse problema, o que nós podemos fazer? Inverter a fração multiplicando. Qual é o inverso de 1 sobre B? B, que multiplicado por a B. E isso também nos diz que o produto entre esses valores é igual a uma constante, que chamaremos de K2, pois os resultados vão ser sempre iguais. A vezes B tanto C vezes D vai dar sempre o mesmo valor, ou seja, é constante. Vamos a uma questão. Destaco sempre os mesmos passos. Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$ 500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Olha, destacar as informações que podem gerar equações. Vimos que há uma proporcionalidade aqui, então vamos destacar. A espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte.
Uma. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Outra. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situada a d metros da fonte sonora, é. Então ele quer que a gente encontre uma equação onde a gente possa substituir a área e a distância e encontrar o custo. Vamos um passo de cada vez. Vamos agora fazer as equações. O primeiro trecho que destacamos foi: a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. O que foi que a gente viu? Quando dois valores, duas grandezas, são inversamente proporcionais, a sua multiplicação é igual a uma constante. Então, a espessura vezes o quadrado da distância até a fonte, que chamaremos de d, é igual a K1, constante. E a segunda informação: o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. A gente viu que, quando é diretamente proporcional, a gente divide. Por quê? Pois, da mesma maneira que C cresce, V também. Para que esse valor se mantenha constante. Pois, se V é igual a 1 e C igual a 2, eles geram uma constante igual a 2. Então, se C sai de 2 para 4, V também tem que aumentar, para que 4 dividido por 2 seja igual a 2, pois é sempre constante. Mas vamos manter em mente essas informações. Inversamente proporcional multiplica, diretamente proporcional divide. Vamos agora resolver o sistema. A partir da equação de baixo, que chamarei de número 2, e a equação de cima, que chamarei de número 1. Vamos pegar a número 2, pois ela tem um valor de custo. E é o que precisamos destacar. C é igual a K2, que é a constante, vezes o volume. O que é volume de uma parede? O volume de uma parede é a espessura vezes a área. Vamos fazer essa alteração. Transformamos volume em espessura vezes área. Agora vamos pegar a primeira equação e isolar o valor da espessura. Temos então que a espessura é igual a constante dividido pela distância ao quadrado. Podemos agora pegar esse valor e substituir nessa equação. Substituo o valor de E por K1 dividido por D ao quadrado. E agora, como encontrar o valor dessas constantes? Pois percebo, olhando para as alternativas, que as constantes não aparecem, apenas a área e a distância. No início, a questão nos dá a informação que se a área mede 9 metros quadrados e se a fonte está a 3 metros do plano da parede, o custo é R$ 500. Então vamos substituir esses valores na equação. O custo, que é 500, a área, que é 9, a distância substituímos por 3, e 3 ao quadrado igual a 9. 9 por 9, 1. Então sabemos que as duas constantes multiplicadas dão 500. Substituindo o valor que encontramos na equação abaixo, que foi a relação que vimos anteriormente, podemos dizer que o custo é igual a 500 vezes a área dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Vamos resolver mais uma questão utilizando os conceitos de proporção. Lembrando sempre dos passos: destacar informações que podem gerar equações, fazer as equações e relacionar. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Encontramos uma informação importante. A força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência.
diretamente proporcional. Ou seja, temos uma divisão. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Outra informação importante. E também divisão, pois é diretamente proporcional. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compare-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vença o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Vamos encontrar esse valor. Primeiro, já destacamos as informações. Vamos agora fazer as equações. A gente sabe que a força de defesa é diretamente proporcional ao nível, que chamaremos de n, e ao quadrado de sua experiência. Ou seja, d sobre n vezes e ao quadrado, que é a experiência, é igual a 1 constante. Enquanto a força de ataque vai ser igual a n ao quadrado vezes e, nível ao quadrado vezes a experiência, que é igual a uma constante que chamaremos de K2. A questão, em certo momento, nos diz que os jogadores iniciam o jogo do nível 1 e com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 2. Então, com defesa 1, experiência 1 e nível 1, vamos ter que a constante é igual a 1. Constante 1. E a força de ataque? A gente sabe que quando o nível é igual a 1 e a experiência é igual a 1, a força é igual a 2. Então a gente sabe que a constante 2 é igual a 2. O que a gente vai fazer? Agora que a gente já sabe as constantes, e a questão nos deu nível de experiência e de nível, vamos substituir esses valores. A fim de facilitar nossa visualização, transformei aquela fórmula isolando o valor de t. Vamos agora substituir o valor das constantes, pois já achamos que K1 é igual a 1 e K2 é igual a 2, e achar inicialmente a defesa. De qual jogador nós temos que achar a defesa? Do jogador 2, que é o que sofreu o ataque. O jogador 2 possui nível 2 e experiência 6. Sabemos que a defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Então, defesa vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 6 ao quadrado. Defesa é igual a 72. E de quem nós temos que achar a força? Do jogador 1, que foi o que fez o ataque. Sabemos que a força é diretamente proporcional ao quadrado do nível e à experiência. Qual é o nível? 4. Experiência, 5. Então a força é igual a 160. Agora a questão nos pede para encontrar a diferença entre a força e a defesa. Força menos defesa é igual a 88. Então a resposta dessa questão é a letra B. Então ficamos por aqui. Se esse conteúdo lhe ajudou de alguma forma, eu peço que se inscreva. E se em algum momento sentiu alguma dificuldade em relação à explicação, ou que faltou algum conteúdo, eu peço que deixe sua crítica abaixo. Ela ajudará bastante. Ficarei grato.